A morte e ressurreição de Cristo é sem dúvida um dos pilares da fé cristã, pois através dela todos nós temos oportunidade à salvação. Mas a grande questão é, teria o ministério de salvação de Jesus se encerrado na cruz? O que Jesus faz hoje no céu? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Hebreus capítulo 7, verso de número 25, diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. No antigo Israel, Deus havia pedido para Moisés construir um santuário, conforme o modelo que lhe havia sido mostrado. Você pode ler isso em Êxodo capítulo 25, verso de número 8 e 9. O santuário era um meio pedagógico de Deus para ensinar o povo o plano de salvação, bem como o desejo de Deus de estar no meio do seu povo. Todos os ritos ali praticados, bem como, por exemplo, o sacrifício de animais, tinham um único propósito: apontar para Jesus e seu sacrifício na cruz. Deixe-me exemplificar isso para você. O pecador arrependido se apresentava diante do sacerdote, que era quem ministrava ali a adoração em Israel, com uma oferta, geralmente um cordeiro de até no máximo 1 ano. Então, aquele que havia cometido o pecado colocava suas mãos sobre a cabeça do animal, confessando assim seus pecados. Simbolicamente, esses pecados eram transferidos do homem para o animal e em seguida o cordeirinho era morto. Seu sangue então era colhido e levado para dentro do santuário. Assim, o pecador tinha seus pecados perdoados. Todo esse sistema com sacrifício de animais tinha um propósito: impressionar a mente do pecador, fazendo entender que pecado gera morte, pois o salário do pecado é a morte, conforme Romanos capítulo 6, verso de número 23. João Batista, ao ver Jesus, afirmou: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo 27, verso de número 51, nos mostra que, quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário que existia naquele momento se rasgou de alto a baixo, sem auxílio de mãos, dando a entender assim que todo aquele sistema com sacrifício de animais havia se encerrado, uma vez que seu único propósito e objetivo era apontar para Jesus e seu sacrifício na cruz. Pois Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você sabia que hoje existe um santuário no céu, que o Senhor mesmo foi quem construiu e não homens? Você pode ler isso em Hebreus capítulo 8, verso de número 2 e Apocalipse capítulo 11, verso de número 19. Depois que Jesus foi morto e ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias na terra. Após isso, ele subiu ao céu. E é justamente no santuário celestial que ele se encontra, intercedendo por todos aqueles que buscam por seu auxílio e perdão. Romanos capítulo 8, verso de número 34, afirma que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Sim, Jesus é nosso único intercessor, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você pode ler isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5. Muitos pensam que o ministério de salvação de Jesus se encerrou na cruz, mas não é isso que a Bíblia ensina. A morte de Jesus na cruz foi perfeita e completa naquilo que se propôs a fazer: proporcionar o sangue para justificar o pecador. Hebreus capítulo 9, verso de número 22, diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue de Cristo é a moeda corrente no céu no que diz respeito à nossa salvação. Hoje, quando eu e você recorremos por perdão e auxílio diante de uma acusação de Satanás, Jesus se apresenta diante do Pai dizendo: Pai, eis aqui o meu sangue, foi por ele que eu morri. A mediação que Cristo faz de seus méritos não é uma repetição da obra que consumou na cruz, mas uma aplicação de seus benefícios. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não se alegra em saber que hoje nós temos um advogado que intercede por nós diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, que os argumentos do acusador não surtirão efeito enquanto nós tivermos Jesus intercedendo por nós? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, conforme nos diz Hebreus capítulo 4, verso de número 16. Meditemos no Jesus crucificado, mas também nele ressuscitado, intercedendo em nosso favor no santuário celestial.